Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Olá, a paz do Senhor para você, Deus te abençoe nesse dia. E meu nome é Mauro Machado, sou músico, arranjador, ministro de louvor e, como prometi, estou aqui hoje para começar uma série de estudo sobre adoração, ministração de louvor na igreja. Então você que deseja ser um ministro de louvor, um condutor de louvor para a tua igreja, ou você que já é um e quer se aperfeiçoar, aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, as maneiras, o tipo de música, a forma certa de ministrar, trazendo visão e trazendo habilidade para você servir a casa de Deus nesse ministério tão lindo e tão importante, tá bom? Fica comigo aqui que vai ser uma bênção para a tua vida. A paz! Então estamos aqui, a paz de Cristo para você, para falar um pouco de adoração, de louvor, de culto a Deus e de ministração ao Senhor. Principalmente para você que é um ministro, que dirige o louvor, que conduz a igreja a esse patamar de adoração. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é ter a visão correta de como funciona a coisa. Entendeu? Então, primeiro passo, eu vou falar coisas muito óbvias aqui, tá? Primeiro passo é ter uma vida de adorador, uma vida de adoração, uma vida de caráter do Senhor. Não é incoerente eu sou um cara que não tenho caráter, que não tenho uma vida na presença de Deus, que não sou um adorador com meus atos, né? Que não passo tempo com Deus e chego lá no domingo, ou seja, qual dia, pego o meu violão, pego o meu teclado, pego a minha voz e vou ministrar ao Senhor uma coisa que eu não levo uma vida de ministrador. Então é incompatível, é incoerente. Então isso é o primeiro passo. Se você não é essa pessoa, então você primeiro tem que ter esse sacerdócio para depois pensar em ministrar publicamente ao Senhor e tentar conduzir a igreja à adoração e ao louvor. Então esse é o primeiro passo que todos nós sabemos. Outra coisa que eu acho que precisa ser inclusive restaurado nesses dias, nós temos que entender, o culto é para Deus. Quando nós dizemos, eu vou ao culto, né? O período de louvor, a gente chama essas coisas. Então eu vou ao culto e às vezes não tem culto. Por quê? Porque falamos de oferta, damos os avisos, falamos de tanta coisa que precisam ser ditas, mas o período chamado período de louvor, às vezes as músicas são de autoajuda e não temos uma adoração. O que é música para Deus? O que é culto a Deus? O culto tem que ter, em primeiro lugar, adoração. Reconhecendo a pessoa do Senhor e adorá-lo por isso. Tem que ter exaltação. Quando eu exalto Ele pelo que Ele é, pelos seus poderosos feitos, pela sua grandeza, tem que ter louvor. Quando eu elogio, eu louvo ao Senhor pela sua criação, pela sua bondade. Então, e tem que ter a proclamação. Quando eu proclamo o Senhor para os povos, para as pessoas, que Ele é o Rei de toda a terra. Então, o culto para Deus tem que ter isso. Se você cantou qualquer coisa, aquieta minha alma, que faz meu coração, isso não tem nada a ver, não é para Deus. Então tem músicas que não é para Deus, não contém adoração, não contém exaltação, não contém louvor e não contém proclamação. Então eu não chamo isso de culto para Deus. Então o culto para Deus tem que conter esses assuntos, ok? Outra coisa que você precisa entender. O modo mudou, mas os princípios não. O que eu quero dizer com isso? O modo do culto, que tinha a arca da aliança, que tinha aquele ritual, que tinha os sacrifícios, todo aquele aparato, aquela coisa toda, o incenso, esse modo mudou, não precisa mais.
Mas os princípios não. Hoje você não tem uma arca, você tem a própria presença de Deus. Hoje você não precisa de um sacerdote, de um sumo sacerdote. Você passou a ser sacerdote. Só que o modo aqui, não preciso fazer aquelas coisas, mas o princípio não. Então eu quero ler Hebreus 10, olha só que interessante. Está falando daquele texto que fala que o véu se abriu, se rasgou, e nós temos livre acesso para entrar na presença de Deus. Não é como antigamente, que a gente precisava de intermediário e não podia nem chegar perto. Então o modo mudou. Não precisamos mais fazer sacrifício, fazer essas coisas. Mas o princípio não. Então, Hebreus 10 é aquele texto que fala que o véu se rasgou, que nós temos acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Mas olha o princípio. Hebreus 10. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então ele fala, você pode se achegar, mas esse é o princípio. Verdadeiro coração, sinceridade, sem hipocrisia, né? O coração singelo, verdadeiro, em inteira certeza de fé, que é pelo sangue do Cordeiro, que não é pelos meus méritos. Eu tenho essa fé, tendo o coração purificado da má consciência, ou seja, eu não tenho uma consciência pesada, eu andei numa vida de pecado, não pedi perdão, não me arrependi, eu tenho algo contra o meu irmão, não me reconciliei com ele, então eu não entro lá com uma má consciência, a consciência tranquila, a consciência limpa, e o corpo lavado com água limpa, que é a purificação. Eu errei, sem problema, mas eu me arrependo e sou purificado. Eu tinha algo contra o meu irmão, deixei a oferta no altar e fui resolver com ele. Então, esses princípios não mudou. Não é uma bagunça. Eu entro, vou lá, dirijo louvor, toco e acho que é isso mesmo. Tá? Então, esse princípio continua. Ok? Outra coisa que agora eu já vou entrar na área mais prática, né? Você quer dirigir louvor, você quer conduzir a igreja. Então, primeira coisa, você tem que ter entendimento, tem que ter habilidade, tem que ter conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui. Então, olha só que interessante. 1 Crônicas 15, 22. E Quenanias, chefe dos levitas músicos, estava encarregado de dirigir os cânticos, porque era entendido nisso. Quenanias dirigiu o cântico não é porque era filho do sacerdote, o irmão do sacerdote, e porque ele era dirigente da música e dos cânticos, porque ele entendia do negócio. Então, se você quer dirigir, você tem que entender, você tem que estudar, você tem que aprender que tipos de cânticos, saber se você vai tocar, você tem que saber tocar bem. Então não é qualquer um, né? Só porque tem uma bela voz, é o filho do pastor, enfim, que vai dirigir, que vai conduzir. Você tem que saber fazer. A gente vê hoje pessoas totalmente desqualificadas dirigindo o louvor e é um tropeço em cima do outro, não entende do negócio. Às vezes está lá por influência. Então você tem que ter habilidade, você tem que entender do assunto. É o que a gente está fazendo aqui, trazendo clareza sobre isso. Outro texto é Crônicas, 1 Crônica 15, 27. Olha só, lembra que eu te falei? O modo mudou, mas o princípio não. Olha como era antigamente. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca. Hoje a gente fala, eu quero levar a presença de Deus, eu sou levita. Então é linho fino. E os cantores. E juntamente com eles, Quenanias, quem eu acabei de falar, chefe dos levitas e condutor do canto. Davi também se vestia sobre um éfode de linho fino. Então presta atenção. Purificação, o linho fino era purificação. Antes de levar a arca, antes de conduzir o canto, todos se purificavam. E tinha várias maneiras de fazer isso. Uma delas era se vestir de linho fino. E hoje mudou esse princípio?
Não, hoje você não veste um linho, uma roupa branca de linho fino, mas você se purifica. Como? O que a gente acabou de ler em Hebreus 10. Má consciência, arrependimento, em ter a certeza de fé. Você se prepara para fazer isso. Você vai conduzir uma arca? Não, você vai conduzir a presença de Deus, vai ajudar o povo a isso, entendeu? Você vai ser um instrumento para isso, então você tem que se santificar, você tem que se preparar, não é bagunça, não é bagunça. Antigamente, se eles não fizessem isso, eles eram consumidos, e hoje a gente não é consumido dessa forma, de repente por causa da misericórdia de Deus e da graça de Deus, mas o princípio continua o mesmo, ok? Pegou até aí? Outra coisa que eu quero falar aqui, primeiro, você tem que ser entendido. Então você tem que entender que quando você está dirigindo louvor, primeiro, que nós falamos lá em cima, tem que ter adoração, exaltação, louvor e proclamação, senão não é culto para Deus. Você pode cantar o que for, né? Nos galhos secos de uma árvore, para a nossa alegria, é legal? Pode acontecer? Pode, mas não é para Deus. Entendeu? Então você pega vários cânticos, né, que falam de alguma coisa, são interessantes. Então você tem que ter consciência. Tem muita gente que está cantando um cântico, aquieta minha alma, adora, levantando a mão. Pô, tem uma palavra de adoração, de exaltação, de louvor. Eu tive até dificuldade para pegar exemplo aqui mais atual, devido à escassez de conteúdo para Deus. Você canta de autoajuda, diz que você é campeão, que você é isso, que você é aquilo, tudo verdade. Mas você tem que entender, isso não é para Deus, isso não é culto a Deus, beleza? Tá? Então eu dei alguns exemplos aqui, cântico para Deus, que exalta, que proclama, que louva. Um exemplo, Tu és Senhor e Rei, Tu és Senhor e Rei, governas sobre... Cara, que cântico cheio de conteúdo. Tu és Senhor e Rei, governa, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos teus pés, rendemos o teu santo nome, em adoração nos inclinamos a ti, ó santo Deus, ó santo Deus. Ó, que cântico cheio de conteúdo para Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, exaltando, né? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Olha quanta exaltação. Quão grande é o meu Deus, proclamando a grandeza de Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno de louvor. Né? Olha que coisa tremenda. A minha alma adora-te, por tuas obras e por quem tu és, dono das estrelas. Né? Ele exaltado, já falei, tem vários, né? Então tem que ter conteúdo, a minha alma engrandece ao Senhor, né? Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Cânticos que a gente chama na vertical de nós para Deus. A essência do culto é isso. Por isso que eu digo, hoje tem reunião que não é culto. Não é culto, você canta de tudo, você faz de tudo, mas não tem uma música, às vezes, que exalta, que louva, né? Que proclama ou que adora ao Senhor. Primeiro passo, reveja isso. Vê o conteúdo que você vai cantar. Outra coisa, músico dirigente de louvor. Você não tem direito de ficar escolhendo música do seu gosto. Ah, eu gosto dessa... Não, você tem que ver o gosto de Deus. Você tem que ver o que é para ele. Às vezes você gosta de uma música muito linda que você canta sozinho, mas não é uma música de exaltação, de adoração, tá entendendo? Às vezes são músicas extremamente difíceis, deve ser evitado. Por quê? Porque não tem só músico ali, tem senhoras, tem crianças, né? Então, de preferência, músicas acessíveis a toda a congregação, tá bom, querido? Então, essa é a essência do culto. Cântico para Deus, eu vou lá para isso. Eu vou lá para isso. Se tiver tudo menos isso, então não chame essa reunião de culto. Beleza? Mas pode ter outras coisas. Em situações específicas, por exemplo, cântico de comunhão, né? São cânticos específicos, são exceções.
Pô, Deus está movendo uma palavra sobre comunhão e você lança, né? Como é precioso, irmãos, estar bem junto. Você cria aquela ambiência de comunhão. Inclusive, hoje em dia tem muito pouco isso. Precisa ser trazido de volta, né? Recebi um novo coração do Pai. Você abraça o teu irmão. Somos corpo, assim bem ajustado. Música que traz comunhão, traz intimidade, né? Uns com os outros, né? Aliança no Senhor, eu tenho com você, né? Cântico que tem o seu momento. Isso são momentos específicos, ok? Pode ter um momento específico de cântico de guerra. Quando isso vai acontecer? Por quando Deus dirigir. Geralmente é quando a igreja está passando um momento de guerra, ou o pastor, alguém trouxe uma palavra específica, você lança o cântico de guerra. Pelo Senhor marcha o nosso general a Cristo, seguimos, nenhum inimigo nos resistirá, né? Vem com Josué lutar em Jericó, né? Declarando a vitória é daquele que o contemplar. São músicas específicas, não são adoração, não é para Deus, mas tem o seu momento, mas são exceções. Cântico de contrição e quebrantamento, pô, uma palavra, Deus está movendo, está falando de arrependimento, aí vem você e lança, né, um cântico de contrição. Eu me prostro diante do trono, que ele cresça, que eu diminua, que ele há mais de ti, menos de mim. Quebrantamento, tá? Momento específico, não é louvor, não é exaltação, não é adoração. É um momento específico, exceção. Cântico de consagração, né? O momento da reunião que Deus está movendo. Aí você vai cantar, leva-me além, a um nível mais profundo. É um cântico de consagração. Ao Rei dos Reis consagro, né? Então tem muitos, né? Cântico de consagração e cântico de proclamação, que tem a ver com o Senhor, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Estou proclamando que Ele é grande, dizendo para as nações, para as pessoas, a respeito dele, de quem ele é. Dono das estrelas e Senhor, dono das estrelas, Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Estou declarando isso, estou exaltando ele. Aquele cântico antigo que é um salmo. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glórias e majestades estão diante dele. Estou proclamando sobre o Senhor. Entendeu? Então, você tem que aprender isso, meu querido. Tem que aprender. Então, o que acontece hoje? Um desequilíbrio, cara. O cara começa o cântico com uma coisa que às vezes eu não vou nem falar aqui sobre isso, porque você vai ver no meu canal, eu vou deixar o link aqui, que é o canal Vem o Teu Reino, que é um canal só de estudo, tá? Eu vou deixar o link aqui, lá eu falo muito mais sobre esse assunto e outros assuntos. Você pode acessar, mas a gente tem hoje umas doideiras, né? Você canta, vem me visitar hoje aqui, eu quero, Espírito vem, quem visitar? Quem visita é quem não mora, o Espírito mora dentro de você. Então cântico invocando a presença do Espírito tá errado, tem que parar de cantar. O Espírito está dentro de você, invocando a presença de Jesus. Não precisa. Vem, Jesus, vem, né? Como assim, cara? Jesus disse, se tiver 2 ou 3, eu estou presente, ponto final. Né? Uma coisa que a gente tem que entender, eu não vivo de emoções, embora elas sejam importantes. Deu para pegar? Então, a presença de Deus, eu não tenho que necessariamente sentir, mas eu sei. Você não sente, você sabe. Muitas vezes você não sente, mas você sabe, Deus está aqui. Não estou sentindo nada, mas eu sei, Ele está. E muitas vezes a gente deixa, eu não estou sentindo, Deus não está. Não, Ele está presente. Jesus disse, se tiver 2 ou 3, então, agora é claro,
Muitas vezes a gente sente a presença, quase sempre. Se tu estiver ali para adorar, tu vai sentir. Entendeu? Então não é um culto carregado de emoções. E eu quero fechar com aquele texto que diz que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional. Então, esses são os primeiros passos para você ser um ministro de louvor, tá? E se você quer dirigir o canto, você tem que entender de canto. Você não precisa ser necessário um belo cantor, mas você tem que saber como funciona. Você tem que tocar. Se você vai tocar, como é que tu vai conduzir a igreja com o teu instrumento se você não sabe tocar em qualquer tom, se você não sabe mudar de tom? Tem que ter habilidade. Você tem material aqui no canal, tá bom, meu querido? Então esses são os primeiros passos para um ministro de louvor, tá? Eu vou pegar o instrumento e a gente vai dar exemplo, fazer um simulado, fazer de conta que a gente está dirigindo louvor na congregação, aplicando todas essas ferramentas, tá bom, meu querido? Se você gostou, deixa o teu comentário, qualquer pergunta, vou deixar até meu WhatsApp aí. Você pode entrar em contato para a gente lapidar esse assunto. E aguarda aí a segunda parte, tá bom? Deus te abençoe. Um abraço, paz.